Todos nós sabemos que Dark Souls é um Dark Fantasy, é um universo soturno e obscuro, que de forma visceral mostra as consequências de tentar fazer boas ações pelo caminho talvez errado, e o sofrimento de pessoas que não tinham nada a ver com isso. A história de Sif, o grande lobo branco, por exemplo, ou Gwyndoli, que teve que responder pelos pecados de seu pai. E, no caso, a história que contaríamos hoje, a do Ceaseless Discharge, ou o alastramento incessante. E sim, eu sei que a tradução literal muda um pouco e a nossa comunidade mais engraçadinha pode chamar de descarga incessante, mas não é justo chamá-la assim. A história dele é a mais trágica de Dark Souls 1, você vai entender por quê. Tudo culpa de um erro. Uma mãe que tentou de uma forma arrogante, ou até mesmo de uma forma inocente, manter o mundo que estava morrendo para seus filhos. Foi isso que a bruxa de Izalith fez em Dark Souls 1, e ela condenou toda a sua família, sobretudo o seu filho. E é o que vamos contar nesse vídeo. Dark Souls se sustenta no pilar da primeira chama. Um fogo que dividiu a realidade, o quente e o frio, a vida e a morte. Lord Gwyn e os seus aliados derrotaram os dragões eternos que governavam aquele mundo, e criaram uma suposta era dourada em que todos teriam a oportunidade de viver. Mas a primeira chama não era um acalento eterno, era um refrigério provisório. Ela estava programada a morrer. Ela começou a apagar, e diversas pragas e maldições começaram a acontecer. O Lord Gwyn, o Senhor da Luz Solar, desesperado, procurou alguma forma de tentar acabar com este terrível destino. Mas não apenas ele. A bruxa de Izalith, uma das suas mais antigas aliadas, que lutou contra os dragões imortais, tentou um plano. Ela, uma grande representante do seu povo, uma das 4 grandes almas de Lorde que foram encontradas, junto com Gwyn, o Senhor da Luz Solar, o Lorde Nito da Morte e o Pigmeu Furtivo, julgou que poderia mudar o mundo, evitar a terrível condenação que parecia que se aproximava. Ela se estabeleceu em uma civilização subterrânea e, segundo a lore, teve pelo menos 7 filhos. Pela tradição de seu povo, eles usavam vestes brancas e tinham afluência com piromancias, o poder de manipular o fogo, uma forma inspirada e aprendida da primeira chama. A bruxa estudou vigorosamente a primeira chama e as almas, e as suas filhas tornaram-se as primeiras feiticeiras do fogo, capazes de usar piromancias. Após fundarem a sua capital e perceber que o fogo estava se apagando, a bruxa e suas filhas começaram a experimentar com o poder do fogo e das almas da melhor forma que puderam. Em certo ponto, movida pelo desespero e talvez a ambição e a arrogância, a bruxa tentou criar uma primeira chama própria, um simulacro, uma imitação da primeira chama que teoricamente era natural, um objetivo de manter a vida que existia no mundo natural. O experimento foi desastroso. Ela conseguiu sim criar uma chama que gerava vida, mas não um fogo acalentador, e sim um fogo odioso e terrível, a chama do caos. Essa chama consumiu todo o reino, inclusive a mãe e as filhas em sua maioria. Todos se transformaram em abominações. E uma nova raça foi criada, tal qual os humanos, mas uma raça que a este ponto não tinha alma, os demônios, todos nascidos da chama do caos. E a bruxa, corrompida e amaldiçoada, se tornou a Bed of Chaos, ou o Leito do Caos, matriarca dos demônios criados em Dark Souls. Naquele momento, nasceu o primeiro demônio, não as suas filhas, e sim o seu filho caçula. Ceaseless Discharge. O alastramento incessante é uma tristeza se você for entender na lore quem ele é. A bruxa, como eu disse, teve aproximadamente 7 filhas. O caçula era um menino, o único menino nascido da bruxa. Ele, diferente das outras irmãs, nasceu de uma forma deformada. Nasceu com feridas inflamadas que ardiam de uma forma absurda. Segundo o que dá a entender com os itens que você encontra, como por exemplo o anel dele mesmo que permite andar na lava em Dark Souls 1, essa maldição que ele nasceu já poderia ser ou fruto da primeira chama que estava apagando, ou pela própria arrogância da bruxa já está trabalhando com piromancias mais obscuras. De qualquer forma, ele nasceu com esta dor e com este fardo. As irmãs mais velhas, em um gesto de carinho e complacência, fizeram um anel especial para ele, o Anel Carbonizado Laranja, Orange Shahed's Ring, ou o anel que permite que você ande em cima da lava em Dark Souls 1. Diz claramente que é um anel encantado por uma bruxa que reduz o dano de lava.
Como suas feridas foram inflamadas pela lava desde o nascimento, suas irmãs bruxas lhe deram este anel especial. Mas, como ele era um bobo, ele largou o anel, e de onde ele caiu, nasceu o terrível demônio Cetopeia. Ele perdeu o anel no momento que se tornou um demônio, e acabou inundando toda Lost Izalith com suas chamas. A bruxa rapidamente perdeu o controle da chama do caos e ficou insana. Devorou sua cidade e algumas de suas filhas. Outras conseguiram escapar. Lord Gwyn mandou seus cavaleiros prateados para tentar conter a criação dos demônios, mas não conseguiu. A maioria não conseguiu passar pelo alastramento incessante. Por isso que muitos das armaduras prateadas dos cavaleiros ficaram negras. Lord Gwyn resolveu então selar a entrada para Lost Izalith e recuar para Norlondor. 3 irmãos conseguiram sobreviver e ficaram vivendo proximamente. A bruxa do caos Quillag, a Fair Lady ou a boa dama Quilana e ele, o alastramento incessante, viveram muito tempo em paz naquele reino, até que um cavaleiro se aproximou para tentar reacender a primeira chama. A irmã mais velha, Quillag, tentou proteger a Quilana e o seu irmão, e foi morta e derrotada. O cavaleiro, a princípio, não matou a boa dama, mas para entrar em Lost Izalith, para pegar a alma de Lorde e poder acender o Lord Versiel, o cavaleiro teve que profanar o túmulo de uma das irmãs, do pobre garoto. E então começa a luta. E essa luta é cruel. Ele não luta com nenhuma estratégia, ele só ataca de forma violenta, tentando ferir aquele que profanou o túmulo de sua irmã. Inclusive, se o cavaleiro se afastar de volta à neblina, ele, num ato de desespero, tenta pular para atacar o cavaleiro, ficando preso, pendurado num penhasco, indefeso. E com poucos golpes, ele cai, despenca e morre. Por que isso acontece? Talvez você não tenha percebido, mas ele é um bebê. E isso não é teoria. É uma das coisas mais bizarras que o Miyazaki já botou. Ele era o filho caçula da bruxa de Izalith e ele ainda era uma criança muito pequena. Primeiro, você já percebeu o barulho estranho que ele faz quando ataca? Aqueles gritos e grunhidos? Se você acelerar a velocidade, é um choro de bebê. Você pode ouvir aqui. E pior, ele não tem nenhuma estratégia, ele não tem nenhuma racionalidade. Ele vai simplesmente correndo até você porque tá com raiva e pula para tentar atacar o personagem. E ele fica pendurado no penhasco. A maioria das pessoas não percebe isso, até acha que é um bug, porque não dá para ver muito bem a imagem. Mas se você pegar com a câmera por fora, você vê que a FromSoft fez toda a animação dele pulando, se segurando, ficando com a cara desesperada. E caindo, realmente, se você acertar ele, ele cai. É uma das histórias mais trágicas, porque ele não é culpado por nada que aconteceu com ele. A mãe dele estava já mexendo com coisa errada e por isso ele nasceu amaldiçoado, devia ter uns 2, 3 anos. O formato do monstro tem um pouco a ver com isso. Os adultos, você sabe, têm as pernas retas. Mas as crianças, os bebês, têm pernas arqueadas. Até uns 2, 3 anos mais ou menos, a perna da criança é arqueada. Isso é normal, porque ela nasceu do parto, então ela foi criada desse jeito. Por isso o bebê consegue botar o pé na boca, subir o pé até lá em cima, porque depois calcifica. E a FromSoft botou isso até no personagem. Se você olhar, olha as pernas dele. Ele só tem um braço, só o braço esquerdo, porque o braço direito virou essa abominação, esse monte de tentáculos. A maioria das pessoas nem conhece essa história. E na verdade nós estamos acabando com o sofrimento dele, porque ele continua sentindo uma dor lacerante sem o anel. A existência dele é uma miséria, ficar olhando sua irmã falecida sem poder fazer nada, literalmente em cima da lava, que sai dele mesmo. Então o nosso ato é um ato de misericórdia, mas ainda assim é uma coisa terrível, assustadora e super visceral se você pensar que, de fato, é uma criança de 2 a 3 anos que virou aquele monstro abominável por culpa da mãe. E esse vídeo não é vídeo de teoria, isso é lore, isso é confirmado. Tanto nos itens, nas histórias de itens, tanto que os NPCs contam, tanto na própria modelagem do personagem, o jeito que ele ataca de forma desordenada, sem nenhuma estratégia, o jeito que ele vai até você e pula, sem perceber o perigo do abismo, porque ele não tem capacidade de compreender isso ainda, é uma criança. O Aegin, aquele servo da Fair Lady, fala isso. Quando você passa, ele fala, abaixo de nós estão as ruínas lendárias da cidade de Izalith. Lá, um gigante derretido vigia o berço do caos. Nossa Bela Senhora e a Senhora Quillag fugiram das ruínas. Eu não sei os detalhes e eu também não pergunto. Os 3 estão literalmente nas portas de Izalith. A Quillag não está protegendo só a Quilana.
tá protegendo também o Sizzle Discharge. Talvez ela esteja protegendo mais ele do que a Quilana, porque a Quilana não te ataca. Você pode não matá-la, mas aquelas pobres almas que adoram a Fairlady estão rezando também pro Sizzle Discharge. Você vê a imagem, quando você entra em Lost Atlas, você vê eles rezando aquela criatura também. Então as duas têm ciência que ele tá ali. Só que literalmente ele é gigante, poderoso e não tem noção. A morte da Quelaag é mais triste porque ela é a irmã mais velha. E quando ela morre, os dois irmãos dela estão condenados à sua espada. Eu tenho certeza que se você gosta de Dark Souls e conhece essa história agora, você ainda vai exterminá-lo porque você não tem opção, é fazer a história. Mas você vai olhar pra cara dele de sofrimento pendurado do penhasco e ou você vai sentir pena ou vai sentir que você está livrando ele de uma terrível sina, de viver pra sempre naquela forma. Você conhecia a história canônica do alastramento incessante? A maioria das pessoas não conhecem. Muito obrigado por ter acompanhado. Aos membros do canal, você pode se tornar membro para conhecer mais histórias de Dark Souls. E se você quiser, aqui à direita tem um vídeo sobre o Aldia. Muita gente interpreta errado o que ele diz. E tem uma visão errônea que ele diz que a primeira chama já apagou, e ele nunca diz isso. Mas eu não vou dar de spoiler, assista aqui o vídeo para perceber você mesmo. É o vídeo aqui à direita, e aqui à esquerda a história de Ludleth, o exilado. Muita gente não percebe o quanto ele é um personagem importante, dedicado e sofredor. E aqui é o Arauto. A gente não fala a história de forma superficial. Nós vamos fundo lendo os itens e contando a história para vocês. Obrigado e até a próxima.